sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão do dia 14 de abril de 2010. Solicito ao deputado Milton Barbosa que possa fazer a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa. Mensagem 51/2010 do Poder Executivo. Projeto de lei que altera dispositivos da Lei 4150, de 5 de junho de 2008 e da outras providências. 7 requerimentos do deputado Milton Barbosa. Uma indicação do deputado Chico Leite. Ata sucinta da 27ª sessão ordinária, de 13 de abril de 2000, e ata sucinta da 9ª sessão extraordinária, de 13 de abril de 2010, senhor presidente. Solicito de Vossa Excelência que dispense a leitura das duas atas e as dê como lida e aprovadas. Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, 2 mesas por lidas e aprovadas. Solicito ao deputado Milton Barbosa que faça chamados parlamentares presentes. Deputado e candidato a governador, Aguinaldo Jesus. Deputado Aguinaldo Jesus. Está em campanha. Deputado Alírio Neto. Está presente, que estava aqui agora. Deputado Ailton Gomes. Deputado Alírio Neto, está aqui. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Presente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai, está de licença médica. Deputada Eurides Brito. Deputada Eurides Brito. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Pedro do Ovo. Deputado Pedro do Ovo. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Hadi Massur. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Regufe. Deputado presente, deputado Regufe. Como Vossa Excelência está sempre presente, aí eu esqueço de falar, viu? Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer. Deputada Eurides Brito. Presente, deputada Eurides Brito. Nove presenças. Com 9 parlamentares presentes, vamos dar início aos nossos trabalhos. Chamar para fazer uso da palavra, no comunicado de líderes, deputado Batista das Cooperativas. Deputado Batista, vai deixar para falar depois. Deputado Regufe, comunicado de líderes. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, sobre CPI eu já falei demais ontem. Vou falar agora um pouco sobre essas eleições indiretas de sábado aí, que estão acontecendo de acordo com o que está na Constituição Federal,
seguindo o que está na Constituição Federal e que essa Casa adequou à legislação federal. Eu tenho uma posição externada aqui, desde o início, que o candidato eleito, aquele que vai governar o Distrito Federal, deveria ser alguém sem filiação partidária, que conduzisse o governo do Distrito Federal até as eleições diretas, quando aí sim a população do Distrito Federal vai escolher o seu lado. Para evitar que tenha uso da máquina, para evitar que uma série de situações que não zelam bem pelo dinheiro do contribuinte. O senador Cristóvão colocou no Senado, muito bem colocado, que o artigo 14 da Constituição Federal, que fala sobre a questão da filiação partidária, ele fala de sufrágio universal, ou seja, quando o voto é direto. Se a Câmara flexibilizou ainda as regras, permitindo que não se tenha um ano de prazo de filiação, que não se tenha o prazo de desincompatibilização, na minha opinião, isso também poderia ter sido feito. Não há mais tempo hábil, mas, na minha opinião, seria o melhor para o contribuinte do Distrito Federal. Que fosse alguém que não tivesse filiação e fosse mais isento para conduzir o governo nesse processo eleitoral, para que a população, aí sim, escolha quem vai governar ela pelo voto direto e escolha o seu lado. Penso também, senhor presidente, que esse voto deve ser um voto também baseado num conjunto de compromissos com o Distrito Federal, que exige o saneamento geral do seu governo, para que ele esteja à altura do que essa população merece. O PDT, meu partido, eu e o senador Cristóvão Buarque, de forma particular, apresentamos um conjunto de propostas que vai ser oferecido a todos os candidatos para ser debatido com eles o que vai ser o futuro governo do Distrito Federal. Eu penso que a responsabilidade é muito grande e que o Distrito Federal, o futuro do Distrito Federal está em jogo. E é hora de discutir esse futuro, porque é esse futuro que a sociedade quer ver sendo debatido, discutido. Quer que se discuta projetos de cidade, não projetos de poder. Essa é minha posição, senhor presidente. Eu penso que poderia, inclusive, ter sido feito critérios. Ah, mas aí, se não tivesse filiação, todo mundo podia ser candidato. Bom, aí a sociedade inteira ia participar da eleição, ia ser inclusive, mais legítima. Ah, mas poderia-se ter um critério, por exemplo, poderia-se apresentar candidato àqueles que conseguissem recolher 10 mil assinaturas de eleitores nas ruas do Distrito Federal, para garantir um mínimo de representatividade. Eu penso, inclusive, que uma mudança que tem que ter na Constituição Federal, e aqueles que disputarem um cargo para irem para o Congresso Nacional no ano que vem, deveriam propor que a pessoa pudesse ser candidato nas eleições aí diretas, de forma avulsa, sem filiação partidária, como existem em vários países do mundo. Vários países do mundo têm isso. Hoje, a Constituição Federal diz que todos os brasileiros podem votar e ser votados, e todos os cidadãos, e coloca lá limite de idade e tudo. Mas não é verdade. Porque podem votar, mas ser votado apenas aqueles que têm filiação partidária. Como mais da metade da população não acredita em partido, mas essa metade ou tem que mentir e dizer que acredita num partido para poder ser candidato, ou ela está inviabilizada a sua plena cidadania, não pode disputar uma eleição. Eu acho que essa deveria ser uma medida que deveria ser introduzida permitindo a candidatura avulsa. No caso das eleições indiretas, eu penso que o melhor para o Distrito Federal é que tivesse, até as eleições diretas, uma pessoa sem filiação partidária que fizesse... Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo, sim. Eu só queria colocar no comunicado de Vossa Excelência que eu concordo com alguns pontos que Vossa Excelência coloca na sua intervenção. Mas eu não posso concordar, por exemplo, que que na eleição indireta, primeiro porque eu sou contra a intervenção no Distrito Federal.
Até porque aqueles que dizem que a intervenção não vai acabar com a autonomia política do DF estão totalmente enganados. Então, nós temos que defender a autonomia política do DF. Não só a autonomia política do DF porque tem mandato eletivo ou pensando em futuras eleições. Defender a autonomia política do DF porque o Distrito Federal faz parte das unidades federativas do Brasil que compõem a República Federativa do Brasil. E não pode ser tratado de forma diferenciada das demais unidades da Federação. Segundo, porque foi com muito sacrifício que se conquistou a autonomia política e a autonomia financeira, que hoje os governadores não precisam mais ficar indo com o pires na mão solicitar dinheiro da União, em função do Fundo Constitucional. Que foi uma luta dos parlamentares desta Casa, do Congresso Nacional e das pessoas que militam no Distrito Federal. Militam, deputado Regufe, com todo respeito ao cidadão do Distrito Federal, mas aqueles que militam na vida partidária, nos partidos políticos. Porque se nós formos abrir mão, numa eleição indireta, da filiação partidária, política partidária, nós vamos abrir mão também na eleição direta. Para que qualquer cidadão também concorra às eleições. Quando a mesa diretora da Câmara flexibilizou, em nenhum momento ela foi contra a legislação eleitoral ou contra a Constituição Federal. Primeiro, a mesa diretora e os 24 parlamentares dessa Casa tiveram a coragem, a decência e a honradez de, ao invés de seguir a lei orgânica do DF, seguir a Constituição Federal. Ao invés de dar posse a um dos seus pares no governo do Distrito Federal, de realizar uma eleição indireta, conforme o artigo 14 da Constituição Federal. Mesmo deixando de seguir a lei orgânica, a qual nós juramos aqui, neste plenário desta Casa. Mas a Constituição é a lei maior. É a lei maior. E quando a mesa diretora, que é a comissão eleitoral nesse processo, decidiu pela flexibilização, não é para agradar A, B ou C. Até porque eu acredito que em todos os partidos, e mais ainda, desta Casa, que tem parlamentares com competência, qualificação, para não só exercer o governo do Distrito Federal, com qualquer cargo público. Essa Casa não só tem legalidade, como ela tem legitimidade. Porque os 24 parlamentares representam os movimentos sociais, sindicais e todas as cidades satélites, regiões administrativas do Distrito Federal. Nessa eleição indireta, o voto de cada deputado distrital vai estar representando o mais de 1.200.000 eleitores do Distrito Federal. Essa é a verdade, porque foram eleitos no voto direto, numa eleição direta. Quando se flexibilizou, se levou em consideração no Norte, deputado Regufe, a eleição ordinária de outubro. De outubro. Para ser candidato tem que ter um ano de filiação partidária. Tanto que o limite é 2 de outubro por causa da eleição ordinária. Ou alguém aqui é a mãe de Ná e sabia que ia ter eleição indireta no Distrito Federal. Quando as pessoas nos descompatibilizaram 6 meses antes, alguém imaginava que ia ter eleição indireta no Distrito Federal? Ou alguém, sem consciência, imaginava o tamanho da crise que Brasília passou nos últimos 3 meses? Então é preciso que o legislador, que o parlamentar, tenha coerência, clareza, que em função de uma situação que se estabeleceu, justamente ele, que representa a sociedade, traga de volta a normalidade ao Distrito Federal. Para cada cidadão que está em sua casa e que vota nos deputados distritais, federais, senadores, governador e presidente da República. Por isso que esse instrumento é legal, é legítimo, e este colégio é o colégio legítimo. Por que dizer, aí eu tenho que colocar aqui, que esta Casa não tem legalidade e legitimidade para eleger o governador e vice-governador? Então essa Casa não tem legitimidade, nem legalidade, não teria para caçar o ex-governador José Roberto Arruda no processo de impeachment. Não está ali, então. O discurso tem que ser um só. O discurso da coerência. O discurso da coerência. Não é o discurso de pesquisas que saem, aonde uma parte da população, que é a maioria inclusive, defende a intervenção. Porque amanhã, até quem defende, pode deixar de defender e este percentual pode mudar. Pode mudar, porque as coisas mudam na política, então, muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu me sinto honrado no Distrito Federal de pertencer a essa legislatura, ser deputado distrital e de passar por esse processo. Até porque eu sei que a população de Brasília, nos seus 50 anos, na eleição direta de outubro, vai dar um presente a Brasília. E o que nós precisamos é eleger alguém que continue administrando o GDF, a capital da República, para transcorrer as eleições normalmente de outubro e para garantir a transição e a transmissão de cargo no dia 1º de janeiro de 2011, inclusive com a posse no plenário dessa Casa do próximo governador e vice-governador eleitos no pleito direto de outubro. É isso que eu queria colocar para Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte. Deputado Patrício, presidente dessa Casa, só uma correção, o
o artigo 14, ele fala sobre a questão do voto, dos direitos políticos. O artigo que fala sobre a vacância do cargo é o artigo 80 alguma coisa, ou 70 alguma coisa. Agora, eu penso que parlamento é isso. Parlamento a gente não precisa ter a mesma ideia, mas a gente tem que respeitar a opinião do outro, até porque o outro também está legitimamente eleito aqui e também representando legitimamente uma parcela da população. A minha posição eu penso que seria melhor para o Distrito Federal, eu defendo que assumisse alguém que não tivesse filiação partidária até as eleições diretas, porque eu penso que isso daria maior isenção ao governo do Distrito Federal para conduzir o governo, principalmente num momento grave, durante o processo das eleições diretas. Eu penso que a filiação partidária não necessariamente vai carregar com ela o uso da máquina, até porque existem pessoas sérias pleiteando isso. Agora, eu penso que não ter filiação partidária seria o melhor para a população, para o contribuinte do Distrito Federal, no sentido de se ter um governo isento das pressões político-partidárias e conduzir o governo nas eleições diretas, para aí sim a população escolher aquele que vai governá-la e escolher qual é o seu lado. Muito obrigado a Vossa Excelência pelo tempo. Obrigado, deputado Regolfi. Com a palavra, deputado Batista vai falar? Fez outra palavra? Deputada Jaqueline Ruiz. Abre mão. Deputado Milton Barbosa. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Geraldo Naves, deputado Rony, que acaba de chegar, eu talvez não fosse falar sobre o tema eleições indiretas, porque já falo quando membro da mesa diretora, onde sou terceiro secretário. Mas aqui ou ali surgem pontos de vistas que nos obrigam a refletir sobre eles. Por quê? Porque se está ou estão inobservando uma coisa fundamental nesse processo. Nós vivemos um processo de extrema excepcionalidade e ninguém está olhando para isso. Eu ouvi meu amigo, o deputado Regolfi, falando aqui que os candidatos têm que pensar num projeto para Brasília. Eu concordo com ele. Mas, olhe, em 8 meses, entremeados aí por uma eleição, processo eleitoral, alguém vai ter tempo de elaborar um grande projeto de governo, pegando o governo em andamento, com N obras em execução, com N obras paradas, enfim, pegou-se a máquina administrativa pela crise e virou-se às avessas. Eu sou um romântico inveterado, como a maioria aqui, mas eu acho que é romantismo imaginar que o governador eleito vai fazer uma administração visando fazer um governo de resultados. Não vai. Absolutamente não vai. O que o governador eleito tem que fazer é preservar o que há de bom e escoimar o que não tiver bom, o que não for bom. Na essência é isso. O que o povo está querendo é isso. O contribuinte, o eleitor, os nossos amigos quiosqueiros que estão ali, não estão imaginando, nem eu, imaginando o governo que vem aí obrar milagres. Não vem, não. O que ele tem que restaurar é alguns princípios que foram solapados, foram quebrados, e aí sim, colocar o governo nos trilhos, aí sem revelar nenhuma preferência, que o deputado Wilson Lima, ou quem vier,
ele ou outro está fazendo. É isso que a população quer. Ela não quer saber, não quer discutir voto direto, voto indireto. Não, ela não quer saber disso, não. Ela quer que se restaure, se coloque a cidade em ordem novamente, está sendo colocado, e se execute um governo de confiabilidade, onde os serviços básicos funcionem. Segurança, educação, saúde, que a classe produtora não sofra, porque é ela que gera emprego, gera renda. É isso que a gente está precisando. Fora disso, é pisar e repisar sobre o romantismo, que não leva a lugar nenhum. E eu sou um romântico inveterado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton Barbosa. Deputado Alírio Neto. Oh, desculpa, você não está no... Deputado Aurides Brito. Abre mão. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Paulo Tadeu. Eu quero aproveitar nesse momento, senhor presidente, para fazer uma saudação aos quiosqueiros que se encontram aqui nas galerias, através da Unitrailer, está ali o Luiz, está ali a diretoria, que está aqui, inclusive, pedindo a essa casa que vote uma matéria de interesse desses trabalhadores. E é claro que a gente tem concordância na matéria, portanto, desses trabalhadores. Quero aproveitar também para tratar de dois temas que eu diria que são temas importantes. Um desses temas foi colocado pelo deputado Regufe, que se refere à eleição indireta, e outro trata, é claro, da CPI, porque nós não podemos, é claro, deixar de tratar esse tema pela importância, né, que se refere a essa comissão parlamentar de inquérito. Bem, no que se refere à CPI, senhor presidente, nós fizemos hoje uma reunião pela manhã, não obtivemos quórum para a deliberação na CPI. Vossa Excelência marcou, deputado Patrício, para hoje à tarde, uma eleição para recompor a presidência da CPI. Então, eu peço que, durante a sessão, a gente possa discutir esse tema, até porque hoje a sociedade vem recebendo notícias, né, do fim da CPI, que eu, particularmente, repudio esse fim, esse sepultamento de uma comissão parlamentar de inquérito, que tem a obrigação, sim, de investigar tudo o que aconteceu no âmbito do Distrito Federal. Não investigar está se autoincriminando perante a própria sociedade. Não colocar, inclusive, o dedo da ferida e estabelecer exatamente o que aconteceu é deixar para que outros falem por essa casa. Outros falem por essa casa. A gente tem um dever a cumprir, regimental, a nossa Constituição estabelece isso. A CPI ela é muito ampla, ela realmente requer um cuidado por todos nós, porque a vastidão e o tamanho da investigação é imenso, mas nós já tínhamos tirado uma estratégia, uma tática, de centralizarmos a investigação num determinado setor, acabando, inclusive, apresentando um relatório da nossa investigação no final do mês de junho. Agora, é importante dizer que a CPI não tem só o caráter de investigação. Talvez alguns não tenham esse conhecimento. A CPI também tem que apresentar propostas para solucionar uma série de situações que estão em aberto e que facilitaram, inclusive, uma série de demandas que geraram esse conjunto de irregularidades. Então, é possível a CPI, inclusive, apresentar um pacote de sugestão que seja submetido a esse plenário e que, a partir da aprovação em plenário de uma série de sugestões, a gente possa amarrar melhor uma série de questões que possam, inclusive, inviabilizar ou facilitar situações que ocorreram aqui no Distrito Federal e que geraram toda essa crise. A CPI tem a obrigação de apresentar propostas.
ela não tem só o dever de investigar e apontar, não. Isso é um dever dela, mas ela também tem que apresentar proposta para solucionar para o futuro as questões que são verificadas. E isso a CPI tem capacidade, tem competência de fazer. Então, senhor presidente, eu quero solicitar a Vossa Excelência, aos líderes, que a gente possa recompor a CPI, garantir o funcionamento dela e dar uma resposta à sociedade. Eu tenho convicção que essa casa tem condições de dar uma resposta para a sociedade. Eu tenho convicção. E se partir de um pressuposto do silêncio, da omissão, porque se a gente se omitir e ficar em silêncio diante disso tudo que aconteceu, aí sim, nós vamos ficar à mercê dos críticos que se utilizam, inclusive, dos seus espaços para colocar todo mundo no mesmo barco, na mesma situação e tentar generalizar uma crise que, de fato, não é responsabilidade de todos. Me permite uma parte? E que, aliás, tem inocentes, acredito eu, tem inocentes que estão sendo acusados dessa crise. Me permite uma parte, deputado Paulo? E talvez tenha responsáveis que estão tentando sair como inocentes. E só a investigação vai provar, séria, transparente, quem é inocente e quem não é. Agora, ficar calado, fingir que nada está acontecendo e deixar que os outros falem pela gente, isso aqui não pode, deputado Chico. Isso aqui não pode. Então, quero passar a Vossa Excelência, deputado Regufe, a parte que Vossa Excelência me pediu, para que eu possa depois falar sobre a eleição indireta. Primeiro, eu quero concordar com Vossa Excelência de que a apuração tem que ser absolutamente rigorosa, que eu acho que é isso que a população deseja, que o contribuinte do Distrito Federal merece. E que todos aqueles, os envolvidos, os que tenham responsabilidade nesse caso, estejam eles já citados, não citados, têm que pagar e têm que pagar na forma da lei, porque é o que a população deseja e o dinheiro do contribuinte foi saqueado. Mas o meu intuito do meu parte, deputado Paulo Tadeu, no sentido de dizer o seguinte: é preciso, sim, que se faça uma série de mudanças no governo do Distrito Federal, e essa casa pode sim cumprir o seu papel de poder legislativo. E tem uma série de mudanças que poderiam ser feitas. Por exemplo, a publicação na internet de todas as despesas do governo. Por que isso não está ainda? Tem, aliás, um projeto nessa casa que versa sobre isso, do deputado Chico Leite, e tem um outro sobre as despesas da Câmara, que foi apresentado por minha autoria, de minha autoria. Então, eu penso que não é só a CPI que deve ter a responsabilidade de oferecer propostas, mas também cada parlamentar pode também colocar as suas propostas, os seus projetos para isso. E eu concordo com Vossa Excelência de que absolutamente tudo tem que ser colocado à baila. E quero parabenizar nesse sentido a Polícia Federal e o Ministério Público, porque eles estão fazendo um trabalho, um belo trabalho, e um trabalho que essa casa ainda está engatinhando, entendeu? A despeito da seriedade que foi colocada, pelo menos no tempo que eu estava na CPI, na tentativa de se fazer. Por exemplo, hoje, eu vi que foi entregue para a imprensa um conjunto de perguntas a todos aqueles depoentes que vão depor por escrito. Esse conjunto de perguntas foi feito por todos, não só pela sua assessoria, mas pela minha também. Aliás, na reunião, estavam, segundo a minha assessoria me falou, estava apenas a sua assessoria e a minha, as duas preparando o conjunto de perguntas. Então, eu penso que é importante que as coisas fiquem claras. Na minha opinião, a Polícia Federal vem fazendo um excelente trabalho de investigação e penso que, a partir daí, nós podemos ter um resultado. Eu tenho que representar aqui o que o meu representante pensa. Eu nunca posso perder a noção de que eu sou representante. E eu agir conforme a vontade do meu representante. Então, eu quero, senhor presidente... Conforme a vontade do meu eleitor, desculpe. Perfeito. Eu quero dizer, deputado Regufe, que não quero fazer nenhuma observação, só quero complementar dizendo que é exatamente pela defesa do contribuinte do Distrito Federal, que viu e que assistiu os seus recursos irem embora, que nós temos que investigar. É exatamente pelo respeito ao contribuinte. Eu não tenho dúvida da seriedade das investigações que o Ministério Público e a Polícia Federal estão fazendo. Mas dizer que são infalíveis, isso eu não vou dizer. Eles também podem cometer erros nas suas investigações. Como essa casa também pode cometer. Agora, o pior erro dessa casa é a omissão. Ora, eu assisti recentemente na imprensa
uma situação onde se publicou uma lista do número de votos, se eu não me engano, dos democratas, se eu não me engano, não me lembro bem quem foi. Acho que foram os democratas, se eu não me engano, lá, enfim. E parecia que aqueles números eram recursos financeiros. Aquilo era um erro de avaliação. O que prova que também ninguém é infalível. Todo mundo, inclusive o Ministério Público, a Polícia Federal e a Câmara Legislativa, são passíveis de erros. Agora, a investigação tem que acontecer. Essa casa tem que dizer para a sociedade, se aquela lista que está sendo dita como lista de possíveis recursos repassados através do chamado mensalão, se aquilo é dinheiro ou se aquilo é voto. Agora, aonde é voto, é voto. Se tem dinheiro, é dinheiro. O que não pode é essa casa se omitir. Isso eu não aceito, eu acho que nós temos que cumprir esse papel. Eu vou passar, então, a Vossa Excelência, porque, enfim... Deputado Paulo Tadeu, é só quanto às listas que Vossa Excelência está falando? Uma delas, né? Pior absurdo que existiu no estudo, além desse, foi a lista dos cargos daqui da casa. Aí Vossa Excelência fala que a casa não pode se omitir. E no caso das listas que surgiram aí, essas duas, eu estou me referindo às duas, que tem lá na ação civil pública, a casa se omitiu. Nós pugnamos, continuo pugnando, por uma reclamação ao Procurador-Geral aqui do Distrito Federal, do Ministério Público, porque aquilo que fizeram com aquelas duas listas é de uma leviandade cavalar. Você pegar um cargo da estrutura da casa aqui e dizer que aquilo é dinheiro, supondo, não podiam afirmar que se tratasse de suborno ou coisa que o valha, e colocar aquilo ali sem indagar de ninguém, e depois a casa se omitiu. O ministro da Justiça falou para a deputada Helena Pedrosa, para o senador Ademir Santana, que esta casa tem 27 deputados contaminados. E eu digo que é mentira dele, porque eu não estou contaminado, nem ninguém daquela relação que está lá. Agora, só quem está indo ao Ministério da Justiça, mostrando a ele o que nós produzimos aqui, sou eu. A casa não quis. A casa não quis, até o momento, fazer a reclamação. Não fez e eu vou fazer a reclamação. Perfeito, olha só. Deputado Milton Barbosa, eu quero concordar com Vossa Excelência. Agora, só uma investigação séria, transparente, vai poder dizer, né, o que é, de fato, erros ou acertos. Agora, não fazer nenhuma investigação por essa casa é o que eu acho, assim, sabe, um tremendo equívoco, porque não ficar a mercê, nós vamos ficar a mercê, deputado Milton Barbosa, de outros poderes, de outras pessoas, que muitas vezes têm interesses que são inconfessáveis. Então, eu defendo a investigação, não só do ponto de vista de chegarmos à verdade do que aconteceu, como também de esclarecer os fatos. E só uma CPI pode fazer isso. Imagine, Vossas Excelências, se de repente o Ministério Público, a Polícia Federal, porque os vários depoentes estão indo com o HC, estão indo com o HC lá também, na Polícia Federal, no Ministério Público, resolverem também parar as investigações. Então não vão mais investigar mais nada, porque eles estão vindo aqui com o HC. Nós temos que ter cuidado com isso. Né? Nós temos que ter cuidado com isso. Então, eu quero dizer ainda, quero reforçar a necessidade da investigação. Essa comissão parlamentar de inquérito, apesar de todas as dificuldades, ela tem condições de fazer um bom trabalho, e eu confio nisso. E quero só, então, para concluir, senhor presidente, falar com relação à eleição indireta. Ora, eu digo o seguinte, nós temos aí uma situação onde a mesa diretora, eu quero dizer a mesa diretora dessa casa, vem conduzindo um processo inédito na história dessa cidade, que é essa eleição indireta. Isso é inédito. Então é natural que haja dúvidas com relação ao processo. Agora, eu tenho que dizer, deputado Patrício e a toda a mesa diretora, que eu tenho certeza absoluta que a mesa está agindo de maneira democrática,
está procurando acertar, está procurando conduzir o processo de maneira equilibrada. Perfeito? Agora, é natural que haja dúvidas, porque quem é o dono da verdade, né? Quem é o dono da verdade? Quem ousa dizer aqui que é o dono da verdade? E quando a mesa aponta para uma eleição que siga as regras eleitorais vigentes desse país, a mesa está dizendo que está respeitando a regra vigente mesmo. Agora, tem uma situação inusitada, realmente, que essa renúncia, que essa vacância, na realidade, dos 2 cargos que ocorreram há menos de um mês, sei lá, enfim. E que nós temos que agora, mais do que a estabilidade jurídica que possa gerar, é a estabilidade política. Nós não podemos errar no sábado. Nós não podemos eleger um governador que depois de 3, 4 dias, essa casa tenha que pedir o impeachment dele. Ou que essa casa se sinta envergonhada pelas denúncias que possam surgir de negociatas, visando a eleição de um ou outro governador. Nós não podemos cometer esse erro. Essa casa tem que eleger um governador para esse período final de um mandato que gerou uma crise sem precedentes, de maneira a ter segurança de quem está elegendo. Então eu quero mais uma vez reafirmar o seguinte, olha, não dá para fazer firula agora nesse momento. Não dá agora para tentar se cacifar em cima de um ou de outro. Nós temos a responsabilidade de, no sábado, elegermos, respeitando os partidos políticos que existem nesse país e nessa cidade, respeitando as candidaturas, mas nós temos que ter a maturidade, porque esse é o quadro que nós temos, e desse quadro tiramos o melhor para governar essa cidade até o final. O que me preocupa é a gente eleger alguém no sábado e depois a gente está se arrependendo de quem a gente elegeu. Isso é que não dá. Então, muita cautela, muita seriedade, muita transparência para que a gente possa eleger um governador que realmente conduza o Brasil ao final. Para que, além de outras coisas, deputado Patrício, a gente não venha aqui depois dizer que essa casa não tomou as providências necessárias para evitar essa chamada intervenção federal. Alívio. Que é algo que vai exatamente provar, se isso acontecer, que além das suspeições, essa casa foi extremamente incompetente para resolver a crise política que se abateu sobre o Distrito Federal. Então, essa é a minha intervenção, agradecendo a Vossa Excelência o tempo concedido. Obrigado, deputado Paulo Tadeu. Com a palavra, deputado Alírio Neto. Deputado Alírio, abre mão. Com a palavra, deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Vossa Excelência, com a palavra, comunicado de líderes. Comigo não contou. Vamos botar esse negócio botar os trailers e os... Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, imprensa, demais senhores. Senhor presidente, raras foram as vezes que subi a esta tribuna para falar sobre mim. Raras as vezes. Tenho um grande orgulho de ocupar a minha prerrogativa de parlamentar para solicitar algumas aprovações de algum projeto que beneficie a população do Distrito Federal e que melhore a condição de vida do nosso povo. Senhor deputado Paulo Tadeu, só que hoje, lamentavelmente, um fato me obriga a quebrar este protocolo. Deputado Regufe, um servidor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, foi preso e acusado de vender lotes para policiais, militares e bombeiros. O fato é que o seu Lester Sebastião da Silva foi indicado por mim para ocupar um cargo no governo anterior. Fui procurado pela mãe desse senhor
hoje já falecida, que me pediu ajuda de um emprego para o seu filho logo após as eleições de 2006. E decidi prontamente ajudá-la, porque ela foi uma das pessoas que me ajudou em Taguatinga Sul. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, quem dos senhores aqui presente não possui uma indicação de alguma pessoa em algum lugar? Seja no governo do Distrito Federal, seja no governo federal. Nós sabemos que isso existe. O que não é comum, senhores deputados, o que não é comum é tentarem imputar a mim ou a qualquer pessoa a responsabilidade de atos praticados por servidores indicados. Quando o convidei para trabalhar comigo, oportunidade que ele tanto precisava e necessitava, deputado Rogério, a chance ele teve. Se ele soubesse aproveitá-la, agora terá de responder pelos seus atos. Todos sabem que fui secretário de habitação durante 18 meses. E não é fácil ser secretário. Com estrutura pequena, como era a Secretaria de Habitação, singela, e responsável eu por uma área tão carente que é a área de habitação. Quando assumi a Secretaria de Habitação, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Milton, deputado Batista, a CODAB já existia. Ela era ligada à SEDUMA e era responsável por toda a execução da política habitacional do Distrito Federal. Caberia à Secretaria de Habitação fazer definições de programas a serem executados, e assim o fizemos. E aqui eu digo, criamos o programa para os deficientes físicos, em 18 meses. Criamos o programa para servidores públicos, que beneficiou professores militares e bombeiros. Criamos o programa de remoção de ocupação de área de risco. Removemos mais de 1.800 famílias de todas as áreas das quais as pessoas moravam em alto risco. Criamos o Mangueiral, que é a primeira PPP do Brasil na área habitacional, que é aprovada pelo Ministério Público e pela Procuradoria. Esta era a minha função. Na época recebi muitas denúncias, várias denúncias, muitas infundadas, deputado presidente, e irresponsáveis. Mas posso garantir uma coisa, durante toda a minha gestão como secretário, determinei que todas as denúncias fossem apuradas e portarias essas que estão comigo aqui para passar a mão dos senhores. Todas as denúncias por mim colocadas, foram feitas portaria, e aqui passo a mão dos senhores e a toda a imprensa, que é para que possa verificar todas as denúncias que foram feitas por mim apuradas. Essa era mais uma das minhas funções. Quem acompanhou a minha gestão como secretário sabe que sempre defendi com rigor a transparência no sistema habitacional. Abrimos várias sindicâncias, e no ano passado chegamos a demitir funcionários que foram alvos de investigações. Por isso, não podemos manchar esse importante programa, não podemos ainda manchar o nome destas corporações, que é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Defendo que, se alguém errou, que se pague pelo erro. Defendo que, se alguém errou, deverá pagar pelos seus próprios erros e pelos seus atos. Existem maus profissionais, mas também, como existem, excelentes profissionais. Durante a minha gestão, recebi denúncias, mas nunca deixei nada sem resposta. Determinei que todas as denúncias foram apuradas, e, como eu disse, já publiquei as portarias em anexo, que passo a mão dos senhores parlamentares em há pouco. Volto a falar, senhor presidente, especificamente em relação aos lotes destinados à Polícia Militar e Bombeiro. Fui informado de denúncias feitas na Câmara Legislativa que os lotes estariam sendo distribuídos de forma irregular. Aqui eu lembro, em setembro do ano passado, e o nobre deputado, hoje presidente dessa casa, deputado Carlos Patrício,
protocolou no dia 20 de agosto de 2009, deputado Paulo Tadeu, 20 de agosto de 2009, requerimento nesta casa, que hora se encontra comigo, 20 de agosto, o deputado Cabo Patrício requereu, solicitou informações à CODAB, deputado Regufe, pedindo informações desses fatos ocorridos. No dia 25 de setembro, 5 dias após receber este requerimento do deputado Cabo Patrício, leio a vocês o que foi determinado por mim junto ao presidente da CODAB. Ofício número 106/2009. Senhor presidente, Brasília, 25 de agosto de 2009. Senhor presidente, durante os últimos dias temos recebido diversas denúncias relacionadas aos programas habitacionais desenvolvidos por essa companhia. Os supostos atos de irregularidade dizem respeito a situações, principalmente na tramitação do referido processo administrativo. Conflito no princípio de sigilo, pessoas de boa-fé procuraram essa secretaria, principalmente no requerimento determinado pelo nobre deputado Patrício. Solicito as apurações sejam feitas procedidas em parceria com a Corregedoria do Distrito Federal, órgão que, nosso entender, dispõe de estrutura e experiência necessária. Fora isto, encaminhei ao presidente da CODAB naquela oportunidade e encaminhei em seguida em setembro, ao corregedor doutor Gifone, todos os atos pedindo que apurasse, para que apurasse todos esses fatos existentes dentro daquela irregularidade naquela companhia. Por fim, e para encerrar minhas palavras, gostaria de lembrar que a CODAB, a Companhia de Desenvolvimento, é uma companhia pública e independente. A sua gestão nada tem a ver e nunca teve a ver com a Secretaria de Habitação. Respondo sim pela Secretaria de Habitação. Esta eu assumo total responsabilidade, da qual eu tenho direito. Mas, mesmo assim, não tendo prerrogativa para definir decisões sobre a CODAB, mandei e solicitei que fosse tudo apurado. Esse é meu jeito de ser, esse é o meu jeito de trabalhar. Gostei de uma parte, deputado, antes de Vossa Excelência encerrar uma parte. Pois não. Vossa Excelência continuar na tribuna. Queria, inclusive, colocar a Vossa Excelência que, na época desse fato, das denúncias que foram apresentadas, além de mandar o requerimento a Vossa Excelência, ao receber os policiais e bombeiros militares aqui na Câmara Legislativa, no meu gabinete, encaminhei todos ao Ministério Público do Distrito Federal, para que fosse feita a denúncia formalmente e aquele órgão competente pudesse fazer as investigações. Uma vez que havia saído a listagem de lotes, de contemplados para receberem lotes, não só os de Beco do Gama, que foram 577 lotes, como também os de Planaltina, da cidade do deputado Ailton Gomes, onde, inclusive, nós comparecemos nos 2 eventos na entrega do termo de concessão de uso, para que esses profissionais fossem contemplados. Até porque nós, inclusive, procuramos Vossa Excelência, numa reunião lá na CODAB, no prédio da CODAB, na sala onde Vossa Excelência exercia a presidência, para que esses fatos fossem apurados. Porque é importante que esses profissionais, como os demais servidores públicos, recebam e sejam contemplados numa política habitacional. Claro que dentro de uma política habitacional séria, coerente e transparente. E relatamos, inclusive, a Vossa Excelência, como Vossa Excelência mesmo colocou a determinação de que fosse apurado, e o Ministério Público investigou, porque as denúncias eram sérias. E aí nós pedimos, inclusive, o sigilo anonimato das pessoas que denunciaram, onde chegavam a se oferecer de 5 a 7 mil reais para que fosse contemplado com o lote. E nós colocamos, Vossa Excelência não estava na CODAB ainda, mas era deputado distrital, nós convocamos aqui nesta casa, com a presença dos 24 parlamentares de imediato, o presidente da CODAB, que é o senhor Luiz Antônio, fizemos a reunião no cafezinho, inclusive, porque mais de 1.000 policiais e bombeiros militares tinham sido convocados, mas alguns tinham 1.000 pontos, eram solteiros e tinham 1.000 pontos, enquanto alguns que estavam na lista, com vários filhos, inclusive, com filhos deficientes, atingindo 5.000, 6.000 pontos, não haviam sido contemplados. E aí nós pedimos, inclusive, que exigimos, na época, o cancelamento da listagem e a substituição das pessoas, o que não foi realizado por uma determinação do governo do Distrito Federal, na época do governador José Roberto Arruda, mas Vossa Excelência não era presidente da CODAB, nem secretário de Habitação nessa época, era deputado distrital. E depois nós fizemos várias reuniões com Vossa Excelência, encaminhei o requerimento que Vossa Excelência acabou de ler, como também um ofício e outro requerimento pedindo esclarecimentos e investigações, da mesma forma que nós fizemos ao Ministério Público, para que fosse apurado, para que fique tudo dentro da mais transparência e normalidade, até para que não prejudique esses profissionais que precisam e necessitam de moradia digna para se sustentarem e criarem suas famílias, né? Então, nós não podemos que um programa habitacional
que atende servidores públicos possa ser prejudicado em função de alguma denúncia. É importante e defendo que o Ministério Público do DF apure com rigor, puna os responsáveis e que a Justiça condene, inclusive, aqueles que malversaram essa situação, inclusive na corrupção passiva e na corrupção ativa. Seja quem pagou para receber e seja quem recebeu o dinheiro e também quem recebeu o lote tem que se perder e o lote tem que ser devolvido ao ACODAB, à Secretaria de Habitação, e depois destinado a alguém que está na lista e faz jus de acordo com a listagem. Então, queria até parabenizar pela decisão que Vossa Excelência tomou de determinar a apuração dos fatos e parabenizar o Ministério Público e a Polícia Civil pela ação de hoje da Operação João de Barros. O senhor sabe muito bem, deputado Patrício, tanto o senhor como o deputado Ailton, que todas as vezes, naquelas ocasiões que nós fomos fazer a distribuição do lote para a Policial Militar, eu entrei em contato com as Vossas Excelências, trabalhamos junto num processo legal da qual me coube. Eu não lembro que, quando eu cheguei na Secretaria de Habitação, o processo do Gama, dos becos da Polícia Militar, já estava tudo em andamento. Mas, dentro do programa dos becos de Planaltina, eu participei ativamente com o deputado Ailton Gomes. Pois não, deputado Raimundo Ribeiro? Deputado Paulo Roriz, eu estava ouvindo aqui e eu queria colocar para Vossa Excelência que hoje de manhã, ao ler um dos jornais da cidade, aliás, um dos blogs, se eu não me engano, essas coisas que a gente olha aí na internet, sei lá, eu vi a notícia dizendo assim: foi preso fulano de tal, indicou, disse qual era o órgão, e aí vem uma vírgula logo depois, ligado ao deputado Paulo Roriz, fazendo a referência. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu entendo essa indignação de Vossa Excelência, porque realmente, se for analisar, e olhe que eu não sou talvez a pessoa mais indicada para fazer essa análise, mas se você for analisar jornalisticamente, o que significa isso, nós sabemos o que significa. Um prejuízo enorme para a reputação de Vossa Excelência. Mas aí eu pergunto, o que isso significa? Aí a gente volta para aquilo que o deputado Paulo Tadeu estava colocando e que mais tarde eu pedi até Vossa Excelência a palavra para poder discorrer sobre isso. Nós vivemos num momento em que parece que as pessoas não são responsáveis pelo que diz. E diz hoje, e amanhã os fatos desmentem o que foi dito, e passa em brancas nuvens. Então, eu entendo essa indignação de Vossa Excelência, porque realmente não traz nenhum fato. Você dizer que o servidor fulano de tal é ligado a um deputado, sem explicar qual é o tipo de ligação, é uma afirmativa extremamente maldosa, de má fé. E claro que causa um prejuízo à imagem de Vossa Excelência. Agora, o que é grave, e aí nós poderíamos, né, ficar discutindo aqui, é o seguinte: se o fato for verdadeiro, tão grave quanto alguém que vende, é alguém que compra. Isso é muito grave. Isso precisa efetivamente ser apurado. Agora, querer colocar numa notícia em que se denuncia um suposto crime o nome de Vossa Excelência, aí realmente é porque está-se a serviço de alguém que quer lhe prejudicar. Até porque o fato de Vossa Excelência ter sido secretário de Habitação não lhe coloca nenhuma pecha de que Vossa Excelência praticou algo criminoso. O fato de Vossa Excelência ter mandado apurar determinadas situações é a coisa mais natural do mundo no exercício de uma função. Eu fui secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. E, por diversas vezes, eu recebi como acusação aqui, deputado Geraldo Naves, que está retornando à casa, algumas acusações. Quando o governador José Roberto Arruda foi preso, eu fui acusado de ser amigo dele. E sou mesmo. Cansei de dizer isso, nunca neguei que sou amigo das pessoas. Quando eu fui visitá-lo, também
tentaram me colocar isso como se fosse um fato criminoso. E eu visito qualquer amigo, esteja ele na cadeia ou no hospital. Eu visito. Aliás, eu estive também com o deputado Geraldo Naves, quando fui, a pedido da mesa, levar a notificação para que ele pudesse ser notificado com relação ao fato de que o deputado Júnior Brunelli teria renunciado e o mandato a partir dali seria dele. Não foi isso, deputado Geraldo Naves? Então, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente diz. Sabe por quê? Porque nós podemos causar um mal ou um bem às pessoas. E se nós agirmos com honestidade, com correção de propósito, aí realmente a gente talvez não tenha tantos problemas quanto os que são criados neste momento no Distrito Federal. Brasília chegou um momento que tudo é crime. Qualquer coisa que você fizer é crime. Um dia desse eu estava recebendo a deputada Eurides Brito no meu gabinete, e aí no dia seguinte apareceu uma imagem num desses canais aí, e aí um eleitor me ligou. Poxa, mas você aparecendo ao lado da deputada Eurides Brito? Apareço, é minha colega, está lá, entendeu? Trabalha lá na Câmara Legislativa. No dia que a Comissão de Ética desta Casa entender que ela praticou algum ato indecoroso, aí ela será, evidentemente, julgada, e julgado vai ter o veredito. Enquanto isso, eu não posso, em momento algum, como também não posso ouvir o Procurador-Geral da República, veja bem, é o cargo mais elevado da Procuradoria-Geral da República, ele dizer que nós vamos ter uma eleição espúria, porque está contaminado, porque... Diga quem é que está contaminado, diga quais são os deputados desonestos, diga quais são as pessoas que estão lá na tal da caixa de Pandora, para que as pessoas, então, não precisem fazer uma eleição indireta e 2, 3 dias depois surge a denúncia, porque aí sim é que o poder público está agindo errado. Se o poder público está vendo que nós estamos, com toda a transparência, fazendo uma eleição indireta, e algum candidato pode, eventualmente, não preencher os requisitos, porque alguém tem informação privilegiada, que diga. Agora, por que esperar fazer a eleição indireta? Eu sei por que esperar. Porque o que querem é dar um golpe neste país. E Brasília é só o início, com a intervenção. E a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que essas pessoas consigam dar esse golpe que eles desejam. Então, eu já, em várias ocasiões, venho dizendo isso. No domingo, um jornal de Brasília aqui falou sobre essa questão. O jornal anunciou que dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos, não sei o quê, estaria uma série de coisas que atentam contra a democracia. Mas isso eu falo há 4 meses aqui. É uma pena que os veículos de comunicação só estão vendo isso agora. É necessário que se veja a tempo para que se possa evitar e a gente não entre novamente numa fase terrível deste país. Então, essa onda de denuncismo, essa história de dizer que fulano, isso, aquilo, ela tem que acabar. E a gente tem que ter a coragem de dizer essas coisas. Eu vi aqui o deputado Rogério Ulisses, eu fui corregedor ad hoc. O deputado Rogério Ulisses, já no último momento, conseguiu uma certidão e me pediu para juntar ao processo uma certidão em que a busca e apreensão lá na casa dele não encontrou absolutamente nada que pudesse comprometê-lo. Mas aí eu pergunto, deputado Rogério Ulisses, qual foi o destaque que se deu a este fato? Nenhum. O prejuízo político que Vossa Excelência está tomando nesse momento, eu sei que é imensurável. E olha, eu acho que a gente precisa sim repensar. Não é a Câmara Legislativa apenas, não. É esse sistema todo que nós temos no país e que muita gente se beneficia dele e não tem coragem de dizer que
que está se beneficiando dele e quer mudar apenas algumas pessoas e não o sistema como um todo. Muito bem. Obrigado, deputado Paulo. Muito obrigado, nobre deputado Raimundo Ribeiro, pelas palavras. Senhor presidente, eu gostaria que constasse nos anais dessa casa, e passo a mão da mesa diretora, uma portaria determinada por mim de 29 de julho de 2009, da qual estabelece alguns processos administrativos internos relativos aos dados de sistemas oficiais e informações da Companhia de Habitação. Então, passo a mão de Vossa Excelência e a todos os deputados, datado de 29 de julho, e a imprensa tem livre acesso a hora que precisar. Muito obrigado, Vossa Excelência. Cato a questão de ordem de Vossa Excelência, deputado Paulo Roriz, para que seja incluído nos anais da casa. Encerro o comunicado de líderes, dou início ao comunicado de parlamentares. Chamo para fazer uso da palavra o deputado Geraldo Naves. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos da galeria, meu muito obrigado pelas faixas, pelas manifestações. Senhores parlamentares, a imprensa aqui presente, a qual eu peço desculpa pela indelicadeza no dia de ontem, quando aqui estive para tomar posse, mas eu optei de não falar absolutamente nada ontem, para primeiro falar aos meus pares, aos deputados dessa casa. Depois deste pronunciamento, estou aberto a quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, sobre qualquer assunto. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa que sempre respeitei a justiça e cumpri todas as determinações da justiça. E vou continuar cumprindo. O que determina a lei, nós temos que cumprir. E eu respeito a justiça do meu país e vou continuar da mesma maneira. Mas me permitam, antes de entrar no fato, dar aqui uma pequena historinha que aconteceu em 1890. E o senhor deputado Paulo Roriz, eu gostaria de ver todos os parlamentares, mas infelizmente não estão, e eu gostaria de ter a presença do deputado Chico Leite, que é um representante do Ministério Público nessa casa, que ouvisse o meu pronunciamento, porque é uma pessoa centrada e sensata que aqui convive com a gente. Uma vez, isso 1890, um faquir jogou uma corda para o alto e a corda imediatamente enrijeceu e permaneceu reta, esticada, em direção às nuvens. Um garoto subiu por aquela escada, ou seja, por essa corda, e desapareceu. Ao chegar no topo, ele desapareceu. Em seguida, o próprio faquir subiu atrás daquele garoto, com uma faca, ia mostrando ameaça. Ele também desapareceu lá para cima. Depois de tudo isso, ouviu-se os barulhos de corte de faca. E começou a cair pedaços, braços, pernas do menino. E como, num gesto de mágica, de repente, aquele menino começou a andar. E o povo o aplaudiu. E chamou o truque da corda indiana.
vários mágicos começaram a estudar aquele truque, para ver de que forma que aquele truque acontecia. E o tempo foi passando. Só que o jornal que publicou a matéria, chamado Chicago Tribune, publicou em 1890 porque queria vender mais jornal. E a história passou-se como verdadeira. Depois de algum tempo, o jornal resolveu esclarecer, dizendo que aquilo foi uma farsa publicada para aumentar a venda do jornal. E disse, pedindo desculpa aos seus leitores. Só que até hoje, muita gente ainda acredita nesse truque da corda indiana. E muita gente publica em seus livros, e isso está publicado naqueles livros que desvendam o mistério. Pois bem, é assim que eu me sinto hoje. Um condenado. Fui condenado à pena de 1 ano de prisão. Com o 6º, coloca-se em liberdade. Agora, condenado por quem? Eu não sou réu. Nem sequer fui ouvido. Nem sequer fui intimado para ser ouvido. Mas fui enjaulado. Agora vamos analisar. Eu dei entrevistas a alguns jornalistas, em respeito aos jornalistas, e contei como foi a história das anotações. De que forma foi? Eu tinha optado em não falar mais no assunto e deixar os advogados trabalharem. Mas me convenceram a contar mais uma vez, e será a última vez que eu vou falar sobre isso. Mas falo 1 milhão de vezes, se for necessário e se for questionado. Agora, é importante saber que quando querem uma frase apenas, a imprensa vai usar aquela frase ou tentar fazer com que você coloque aquela frase para conjugar uma série de outras. No dia que eu estava na TV Globo, à noite, atendendo pedido de um repórter da TV Globo, lá chegou o deputado Paulo Tadeu, mesmo horário à noite. E lá eu tive a oportunidade de falar, aliás, foi a última vez, e tinha dito ao deputado Paulo Tadeu que estaria aqui nesta tribuna explicando no dia seguinte. Estaria aqui para explicar como foram as anotações. Não foi isso, deputado? Só que fui surpreendido e já não estava em meu mandato mais. Então, hoje, ao assumir o mandato aqui como titular, gostaria de registrar o que não pude fazer naquele dia. Eu fui procurado, não procurei ninguém. Eu fui procurado. Por uma pessoa que me disse: preciso de ajuda, estou sem acesso ao governador e ao Wellington, eles não me atendem. O Wellington é o Wellington Moraes, ex-secretário de comunicação. E eu preciso reaver a minha verba de publicidade. Me ajuda, pelo amor de Deus. Fui até essa pessoa, disse: eu vou te ajudar. Como ajudei em outros tempos no passado, não uma vez, mas outras vezes.
que não vem ao caso. Ele me disse textualmente: eu preciso ter um acesso ao governador. Eu disse: o que você quer que eu diga a ele? Fala para ele que eu gosto dele. Eu tentei evitar essa crise. Fala para ele que eu quero ajuda agora. Eu tenho como evitar que ele caia. Eu sou grato a ele por tudo que ele fez. Eu falei: você tem como evitar? Como? Ele falou: vou falar a ele. Consiga um encontro dele comigo. Eu falei: tá bom, eu vou falar. Pois bem, no dia, que foi no dia, eu estava indo para lá, fui ouvir o que ele queria que transmitisse. Como faço e desafio qualquer deputado que pertenceu à base de governo, que não tenha levado uma anotação do governador. Desafio. A anotação de seus eleitores, anotações de gestos de cumprimento, anotações de carinho para um deputado, anotações de amizade para outro deputado. Desafio. Pelo menos uma vírgula, tenho certeza que levou, porque era um hábito e deve continuar sendo dele. Fui lá e falei. No dia que eu falei, tinha várias pessoas ao lado. E eu disse: o senhor tem alguma coisa contra essa pessoa? Ele disse: não, por quê? Eu falei: ele mandou um recado. Ele precisa urgentemente encontrar com o senhor. Ele me perguntou o que ele disse. Aí eu transmiti e ele foi anotando o que eu fui dizendo. O gosto dele, anotou. Tentei evitar a crise, anotou. Quero ajuda, anotou. Sou grato por tudo que ele fez por mim, anotou. Pois bem. Aí ele veio dissertando. Geraldo, diz a ele que eu também gosto dele, não tem nada contra ele. Sei que ele tentou inventar a crise, porque já me avisaram aqui e várias pessoas tentaram interceder por ele. Sou grato a ele também. Aí está lá o quero ajuda, eu também quero a ajuda dele, mas espera passar essa crise, por favor. Aí botou Geraldo. Aí falou: agora olha aqui, eu não estava, quero deixar bem claro isso, no exercício do mandato, que a deputada Eliana tinha voltado para essa casa. Como fui fazer esse mesmo pedido de agendar o encontro dele, levei vários pedidos de publicidade para outras pessoas. Isso fica registrado. Ele botou: Geraldo, está valendo para todo mundo. A partir do dia 15 de janeiro é que vai estar tudo liberado. Vai estar o GDF, vai estar ok, vai estar tudo liberado para todo mundo. Não tem diferença. Agora, quanto a agendar, pode falar para ele marcar com a assessoria e agendar, mas depois que passar essa crise que está aí. Ok. Ele pegou as anotações, que a imprensa intitula como bilhete, mas bilhetes são aqueles que você está interessado a alguém. Eu intitulo como anotação. Mas querem chamar de bilhete, chama. Quer chamar de carta, chama. Quer chamar de manuscrito, chama, do jeito que quiser. Ele pegou aquelas anotações, tem um triturador. Todo mundo se lembra disso, ao lado da mesa dele, que ele triturava muita anotação dele ali. Então ele pegou aquele papelzinho ali e ia triturar. Eu disse: me dê, para me lembrar dos tópicos. Ele me deu. A mim. Portanto, aquelas anotações eram minhas. Não foi endereçada a ninguém. Ok. Saí dali, vários assuntos e tal. Eu não quero citar nome de nenhum parlamentar e nem de secretários, de ninguém que ali estavam. E que ouviram e presenciaram isso. Saí de lá. Passando na casa da pessoa, eu disse: olha, o governador mandou isso aqui, mandou te dizer. E está aqui, ó, a letra dele. Transcrevi, para esperar passar a crise. Ok. Dobrei aquele papel, coloquei no meu bolso, fui para casa.
No dia seguinte, às 9 horas da manhã, por aí, eu não lembro o horário, me liga. Olha, amanhã a deputada Eliana Pedrosa vai vir aqui na minha casa às 10 horas. Amanhã não, hoje, às 10 horas da manhã. Gostaria de pedir, se você não se incomodasse, que eu quero mostrar aquelas anotações lá para ela reforçar o meu pedido. Eu falei, e daí? Você tem aqui? Eu não sei se eu tenho papel. Eu vou ver. Olhei, estava até no chão, no meu escritório. Peguei aquele papelzinho. Inocentemente, fui até a casa dele e disse, cadê a Eliana? Cheguei 15 para as 10. Não, ela está com uma dor de barriga, não pôde vir, vem depois vem aqui lá para as 14, ou não sei por aí, mas eu te peço, deixa comigo, que eu só vou mostrar a ela. E depois eu te devolvo, nem vou usar. Eu falei, não, me devolver não precisa, eu ia jogar fora, então você mesmo mostra e depois você faz o que você quiser, joga fora. Entreguei, deixei lá. Depois sou surpreendido com a notícia dizendo que agora vamos nos ater às datas. Quando eu fui ver, fui surpreendido pela imprensa, a imprensa toda me ligando, querendo saber e tal. E aí, por que eu fui dar a entrevista, conceder a entrevista na TV Globo e nas outras emissoras? Porque contrataram um advogado de São Paulo. Esse advogado não conhece nenhum deputado em Brasília, não conhece absolutamente ninguém, dá uma entrevista, e na entrevista ele diz, eu não conheço esse deputado, nunca vi, ele pegou o papelzinho inadvertidamente da mesa. Ora, aí não, né? Peguei, fui direto à própria TV Globo e disse, isso não é verdade. Ah, mas então como foi? Eu pedi ao governador que me desse aquelas anotações para que eu lembrasse dos tópicos. Foi isso. Perfeito. Saí de lá. Não dei mais entrevista. E fiquei preocupado com aquilo. Poxa, por que isso? Por que de repente uma simples anotação de um pedido se transforma em crime? Perfeito. Aí muita gente me procurando, eu negando, olha, não foi sobre tentativa de suborno, não foi de nada. Porque eu não sabia o que constava nos depoimentos. Fui ler os depoimentos depois, quando já estava preso. Foi aí que eu fui ler os depoimentos. Eu já estava na cadeia, no presídio brasileiro da Polícia Federal. Presídio. E nos depoimentos, eu fiquei assustado. Porque aí ninguém publicou isso. Ninguém se ateve a isso, as datas. No depoimento diz que eu procurei, primeiro eu não procurei, fui procurado, entre o dia 6 e o dia 8. Primeiro para uma tentativa de compra de fita, e que para comprar fita eu teria 2 milhões de reais. Quem me conhece sabe que primeiro eu não tenho esse valor e não tenho esse dinheiro. E justiça seja feita. Eu nunca ouvi do governador, em momento algum, qualquer tipo de proposta ilícita. Nunca ouvi. Eu, não. Que eu tinha 2 milhões para comprar fitas do governador Joaquim Roriz e do Valério. E lá diz que eu o chamei de velho. Primeiro, eu sempre respeitei, nunca me dirigi a ele, conheço a sua família, e sempre frequentei a casa do governador Roriz, sempre fui muito bem atendido, e nunca denegri a imagem dele, e meus respeitos, agora aqui como deputado, que eu estendo ao governador. O Valério, também meu amigo,
Nem imaginava. Tá. Aí vem outro depoimento. No primeiro depoimento, as anotações serviram para comprarem fitas. Está lá, pega no depoimento. Inquérito 622. Aí vem um segundo depoimento, dizendo que as anotações foram para tentativa de suborno para mudar o seu depoimento na Polícia Federal. Ora, se dia 6 e dia 8 foi a data que a pessoa afirma que eu procurei, ele foi intimado como testemunha, deputado Paulo Tadeu, no dia 15 de janeiro. Como eu poderia saber, no dia 6 e no dia 8, que ele seria testemunha de alguma coisa? E como o seu depoimento ocorreu no dia 21? Como eu, por isso está aqui o truque da corda indiana. Ou mágico, para adivinhar a data do depoimento e o que ele ia dizer em depoimento, e eu já estava prevendo o que ele ia falar. Como? Eu acho que não tem jeito, né? Você tem que falar, você tem que provar, você tem que mostrar. Se o depoimento é consistente, ele tem que ser real. Uma vírgula muda uma sentença. Tem os advogados. O Dr. Milton Barbosa sabe disso. Tá bom. De repente eu vejo uma ordem de prisão para mim. Aí eu fiquei, e hoje eu sei que anotações servem para você ir para a cadeia. Qualquer anotaçãozinha. Há que se tomar cuidado com as anotações. Agora, preso por quê? Como? Qual o meu crime? Não sou réu em processo algum. Não sou réu. A denúncia nem aceita foi. Ainda. Mas eu já cumpri pena. Aí dentro da cadeia eu comecei a me lembrar de algumas coisas. Eu sou Naves. Meu nome é Geraldo Naves. Sou de Araguari, Minas Gerais. Agora, por que eu estou falando que eu sou de Araguari, Minas Gerais? Quem é formado em direito, estudante de direito, delegado, juiz, promotor, tem que saber aonde fica Araguari. É onde ocorreu o maior erro judiciário do país. O caso dos irmãos Naves, que foram presos, passaram 14 anos na prisão, foram castrados, suas unhas foram arrancadas com alicate, arrancaram seus dentes com alicate, colocaram sua mãe nua e pediram que torturasse, que batesse. Dormia no chão, molhava o chão, colocava eletricidade. Aí a gente diz, mas será verdade isso? Tem livro, leia. Tem filme, leia. Está na internet, acessa. Aí eu falei, será que é porque eles são os meus parentes e tem que acontecer isso também comigo? Nas minhas meditações, eu comecei a achar que eu jamais sairia da cadeia. No caso dos irmãos Naves, sua inocência foi provada. Muitos anos depois, mas um já estava morto e o outro estava louco. E apareceu o verdadeiro culpado. Então, a minha indignação, e dentro do meu coração, eu não carrego rancor, mágoa, de nada. Nada, não importa. Já passou. Nós temos que viver daqui para frente. Agora, por que eu estou falando isso?
Porque tem gente, eu tive 8.672 votos. Esse número está publicado também na imprensa, como se fosse dinheiro, e que o senhor o bem disse aqui, deputado Paulo Tadeu. Então, nós temos que tomar cuidado sempre. E eu vou continuar. E por esses 8.672 votos, é que eu estou fazendo esse pronunciamento. É que eu estou fazendo esse esclarecimento. Primeiro, por respeitar todos os parlamentares dessa casa. Segundo, para dizer que em momento algum, na Polícia Federal lá preso, eu não vi nenhum parlamentar. Primeiro que eu, quando fui preso, não era parlamentar, já estava fora. Quando aconteceu isso, dia 6, dia 8 de janeiro, eu não estava como parlamentar, não estava no exercício de meu mandato. Nem como suplente, nem como titular. Então, talvez eu não precisava nem mencionar isso, nem falar, agora a oportunidade eu não tive. Agora, vamos às coisas. Meus amigos, tem alguns amigos que eu vejo ali. A minha filha esteve grávida durante o período normal, e eu acompanhei minha filha, deputado Paulo Roriz, desde o primeiro pré-natal dela, porque era meu primeiro neto. Acompanhei religiosamente. E quando estava para nascer, eu estava na cadeia. Quando nasceu, e vim conhecer meu neto anteontem. Com 2 meses. Vim vê-lo. Na cadeia, eu vivia a rigidez de um presídio. A rigidez de um presídio. Comida, um pãozinho pela manhã, comida que eu nunca vi na minha vida. Acho que nem nos mais pobres rincões desse país se come aquilo. Mas tínhamos que comer. 24 horas trancado. De bermuda, sandália havaiana e uma camiseta. 6 pessoas numa cela. Cela de 1,80 m de largura por 2 de comprimento, com um banheiro pequenininho, banho de água fria. No momento em que ali estava, eu pensava como vou falar com meus eleitores, como vou falar com as pessoas que me elegeram, que me deram a oportunidade de estar na Câmara Legislativa. Como vou falar com os meus amigos, companheiros da imprensa. Aí eu tinha notícia. Família, o contato era através de um vidro, onde o máximo que eu conseguia colocar eram minhas impressões digitais num vídeo, e falava através de um interfone. Colocar as mãos para trás, cabeça baixa, e ali você perdeu tudo e todos os direitos. Você não tem nada. Nada. Absolutamente nada. Foram 2 meses de muito sofrimento, de muita reflexão. As perguntas eram: por quê? Amigos meus, centenas deles, foram tentar me visitar nas portas dos presídios, não conseguiram entrar. Veio gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, veio gente do Triângulo Mineiro, foram me visitar, não conseguiram entrar. Porque quem me conhece sabe que o meu compromisso com a verdade é um só, e eu vou até o fim com ele.
Eu vou até o fim com ele. Quem me conhece aqui, nesta casa, são poucos. Quando o deputado Raimundo Ribeiro esteve no presídio, eu fui falar com ele. Ele me viu de bermuda, de sandália e uma camiseta. E disse: como você está? Eu fiz um gesto para ele, só. Você vai enfrentar problemas na Câmara. Eu falei: não serão piores do que esse aqui. Tentei, naqueles dias lá, enviar uma mensagem à deputada Érica Cocai, que eu soube por um agente penitenciário o que tinha acontecido. Não consegui nem usar ou ser atendido que mandasse uma mensagem ou mandasse flores, porque a gente sabe que a doença é pior. Eu não estive em uma cela simplesmente, eu estive no inferno. E depois dele, é só uma cova. Na mesma cela, nós sofríamos, chorávamos, mas sabíamos que ali tinha que ficar. Você não via o céu, você não via a estrela. Aquele negócio de dizer, nascia, você vê o sol quadrado, não existe porque você não vê o sol. Quando a chuva, essa chuva forte que deu aqui, deputado Eurides,